Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender nessa série que eu estou trazendo de imagens para você que os antepassados tinham mais conhecimento do que o povo de hoje em dia. Você verá imagens de coisas que deveriam ser, em teoria, inexistentes ou até mesmo absurdas. O pessoal de 1905 a 1920 desenvolvendo livre, leve e solto. Aparelhos de raio verde, antigravitacional, discos voadores. Então assim, a coisa ficou louca nessa época e o povo era bem inteligente naquela época. Aí de 1920 para cá, aconteceu uma coisa que nós não sabemos o que, eu interpreto como uma guerra entre mundos, que algumas evidências apontam isso, pode ser até sido uma inversão, e o povo de lá para cá foi só decaindo, né? Chegando ao TikTok. E aí, qual vai ser? Então assim, a coisa foi piorando, nós não sabemos o que aconteceu no passado. Então hoje eu trago para você essas imagens e no final tem um recadinho para você aí, tá? Eu recomendo que você fique até o final, que é excelente para você poder aprender, tá? Bom, passando para a tela do computador, nós temos o seguinte, ó, essa imagem dessa revista chamada Science and Invention. O que é isso? É uma revista científica do passado, entre 1905 a 1925, 26, que foi quando ela foi fechada. Ela começou com o nome Electrical Experiment, The Electrical Experimenter, mudou de nome quando ela foi comprada para Science Invention e depois foi fechada, tá? E essa revista é como se fosse a Times. Elas mostram na capa da revista mensagens subliminares, invenções que estão no processo de criação e aí a galera compra para poder acompanhar, tá? Bom, primeira invenção que eu tenho que mostrar para você do lado esquerdo aqui é um maestro um maestro de orquestra sinfônica, tá? Aqueles caras que ficam com aquelas varetinhas, naquelas músicas, por exemplo, Mozart, Beethoven, né? Nona Sinfonia, dando exemplo, tá? E o cara tá conseguindo fazer uma orquestra com as mãos, sem a varetinha, simplesmente usando um aparelho que quando você levanta a mão para cima ou levanta a mão para baixo, você consegue produzir um som que é transmitido para aquela alto-falante ali. Cara, isso é algo muito avançado para essa época. Para você ter ideia, um aparelho que conseguiu fazer isso, não com exímio, é o Kinect do Xbox. Aquele Xbox, por exemplo, 360 que tinha o Kinect, ele lia seus movimentos e você conseguia jogar. Por exemplo, jogo de corrida, essas coisas, ele não era preciso, mas você conseguia jogar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você tocar, para você conduzir uma orquestra sinfônica, onde o maestro estuda 40 anos, porque é algo muito complexo. Imagina você, de ouvido, ter que escutar o piano para saber se está afinado ou não, o violino, e o baixo, tudo aquilo, 60 pessoas tocando aquela coisa louca, e você tem que saber se é algo extremamente difícil. E um equipamento que consiga reproduzir com as mãos o que o maestro faz numa orquestra sinfônica é algo, meu amigo, de tirar o chapéu, bater palma. Falei, meu irmão, o que você fez aí? Então, assim, o povo dessa época é um povo extremamente inteligente, não tem o que falar. Realmente os caras aí estavam à frente do seu tempo. Nós temos à direita aqui, nessa mesma revista Science Invention, simplesmente um avião voando e um mundo de cabeça para baixo, né? Por exemplo, se você pega essa imagem aqui e você gira ela, você, ao que tudo indica, tá? O avião que virou de cabeça para baixo e, né, tá lá o mundo para cima, as coisas funcionando, né? Então parece que o avião está de cabeça para baixo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se o avião está de cabeça para baixo, por que não pegar a imagem, botar ela correta, né, no formato, por exemplo, correto, e simplesmente virar o avião de cabeça para baixo? Por que teve que mostrar que tem um oceano para cima? Por que teve que mostrar que tem uma civilização para cima? Então eu interpreto isso como mensagem subliminar. Por que eu interpreto como mensagem subliminar? Porque não faz sentido. Você quer representar que o avião está de cabeça para baixo? Fala o avião de cabeça para baixo. Agora, esses caras que estão à frente do seu tempo, como eu venho falando, eles estão realmente à frente do seu tempo, eles estão desenvolvendo coisas que são inexplicáveis, como o controle da natalidade, controle do sexo. Os caras realmente, tá? Eles não estão lá desenhando isso aqui à toa. Eu acredito, como eu disse para você no filme Malévola 2, é só você entrar no meu canal que você vai ver, que lá mostra que existe um oceano nos céus. Existe um oceano nos céus e, né, existe uma base angelical lá em cima. É o que diz o filme Malévola. Só que a Science Invention, que é uma revista antiga entre 1905 e 1926, mostra um oceano para cima.
Por que eles estão retratando o oceano para cima? Estão falando de uma abóbora, um firmamento. Estou dizendo que a Terra seja parará plana. Pode ser qualquer formato. Qualquer formato. Eu não estou defendendo uma pauta aqui, pode ser qualquer formato. Só que os caras defenderem que tem um oceano para cima, como é que eles sabiam disso se a aviação estava sendo desenvolvida naquela época? Estava aquela corrida de Santos Dumont, os irmãos Wright. Como é que os caras sabiam isso aí? Então, mostra que eles já tinham, né, um certo conhecimento nisso aí. Então, o que acontece? Você vê que é uma mensagem subliminar ao que tem lá em cima. Por exemplo, você só consegue ter chuva devido a dois grandes fatores científicos. Pelo menos isso é ensinado na escola, que é o fenômeno de... Eu esqueci agora o que eu ia falar. Dois fenômenos, tá? O primeiro é o elemento que é o carbono, não é o carbono, eu vou lembrar o nome. Existe um elemento, tá? Que ele é produzido pela poluição, aerolito, tá? Aerolito, você vai pesquisar assim, ó, aerolito. O aerolito que é produzido pelo carbono, que é o dióxido de carbono, que é a poluição dos carros, das usinas. Onde tem muita poluição, tem chuva demais. Então, por exemplo, o aerolito, ele é responsável por aglomerar a umidade do céu e condensar em gotas para cair. Então, para ter chuva, tem que ter aerolito. Aí você fala, então, se não tinha tecnologia do passado, se não tinha indústria no passado, não tinha aerolito, como é que chovia? O mar produz muito mais aerolito do que toda a civilização junta. Então, onde que mais chove? No mar. Então, por exemplo, já existia chuva por aerolito no passado. E, além disso, tem que ter condensação. A água ela tem que condensar para começar a pingar. Quando você está tomando aquele banho quente assim, tão quente que está começando a pingar água do teto, pois é, está condensando água para pingar, exatamente. São esses dois fenômenos que eu interpreto como chuva. Pode ser que tenha outro, não sei, mas eu interpreto dessa maneira. E para ter um oceano lá em cima, tem que ser exatamente isso, uma condensação. Agora, como é que pode um oceano lá em cima e a água não cai para baixo? Porque eu falei para vocês que depois de um certo nível de altura, o campo eletromagnético ali, tá? Que você entende como lei de Faraday lá, ou você pode entender como lei de Faraday, que ele simplesmente fica nulo, né? A 80 km de altura, segundo Lapointe, a gravidade fica nula. Então pode ter o seu oceano para cima que não vai cair. Tá entendendo? Então é algo que tudo indica, tá? Tudo indica. Então assim, eu fico me perguntando por que esses caras colocaram o oceano para cima aí, tá? Outra coisa que eu acho interessante. Isso aqui foi desenvolvido antes da G1 e da G2, tá? Mas eu interpretei essa mensagem depois da G2. Eles falam assim, você consegue imaginar, você consegue encontrar, find, todos os cientistas nessa foto? Pensa comigo, você consegue imaginar, encontrar? Olha para você ver essa foto. Será que dá para encontrar os cientistas aqui? Por que ele está falando isso aqui? Tá? É óbvio que não tem a ver com o que eu vou falar, não tem a ver. Mas, durante a G2, depois que a G2 acabou, muitos cientistas buscaram asilo, cientistas alemães buscaram asilo nos Estados Unidos. Então eles tiveram nova identidade, documentos novos e foram trabalhar para o governo como inventores, tá? Então muitos deles se misturaram com o povo. É o que eu acredito. Só que essa teoria só seria vigente se isso aqui fosse depois da G2. Mas ao que tudo indica não é. Então é só o cara falando, você consegue encontrar, ao que tudo indica, eles estavam, né, no passado, antes da G2 e da G1, capitalizando cientistas de outros países, trazendo para os Estados Unidos, tá? É o que dá para se indicar. Aí nós temos aqui, nesse período de 1925, já tinha o almirante Burns fazendo expedições na Antártida, tá? É claro que algumas expedições vieram a acontecer décadas depois, mas ele já tinha começado a fazer expedições na Antártida. E aqui você vê, por exemplo, os caras falando que tem um vulcão, né, na geleira, né? Mas não só com o vulcão, mas também os caras estavam interessados na Antártida. Então você vê que a revista publicou o interesse americano pela Antártida antes de acontecer o que aconteceu, né? Que a nave do Almirante Burns foi captada, ele foi interceptado por seres que moram no Hollow Earth, no subsolo da Terra, que eu já fiz até um vídeo de 1 hora, só descrevendo a carta do Almirante Burns aí, tá? Então eles estão mostrando um certo interesse aqui. Outra imagem que eu achei bem interessante é o seguinte, ó, você consegue controlar o sexo do bebê, saber se o bebê vai ser homem ou mulher, você consegue controlar o sexo? Bom, ao que tudo indica, lá em 1905 a 1925, que é quando essa revista foi criada, na verdade Science Invention,
quando ela foi comprada, né? The Electrical Experimenter. Olha só, os caras já estavam, né, conseguindo fazer com que bebês nascessem, tanto homem ou mulher, à escolha deles. Isso há séculos atrás. Eu me pergunto, sinceridade, assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu sou um pecador, não me cabe a mim julgar o próximo. Mas eu fico me perguntando, só uma pergunta mesmo. Será que aqueles caras que sentem que estão no corpo de mulher, ou aquelas mulheres sentem que estão no corpo do homem, não é uma mudança de sexo de alguma composta que os caras fizeram lá, não? Tipo assim, sabe, algum componente presente no plástico, ou por exemplo, em alguma coisa que alterou o sexo do bebê e o cara que era para ser mulher sente que tá no corpo de homem, mas era para ser mulher. Sabe? Às vezes eu fico pensando que esse pessoal que pensa essas coisas, de fato, tá? Pode ser que tenha sido isso aqui, ó, o controle de sexo. Por isso que eu até vi uma coisa que eu fiquei assim, até um pouco triste. Muita gente julgando os homossexuais, falando assim, esses caras não vão entrar no céu. Sabe, cheio de fariseu hipócrita aqui, sabe? Fariseu não entra no céu, como Cristo mesmo dizia. Não entram no céu e não deixam o próximo entrar. É uma raça de víboras, sepulcros caiados. Então assim, eu fico me perguntando, será que esses caras que eram para nascer mulher, ou essas mulheres que eram para nascer homem, tiveram essa mudança, sabe, no controle da natalidade? Porque os caras já estavam desenvolvendo isso. Se isso for verdade, então a pessoa ainda tem salvação, tá entendendo? Ela tem salvação, porque não convém a ela foi alterada no ventre lá, alguma coisa aconteceu, pode ser que tenha acontecido, tá entendendo? Então eu fico me perguntando se isso não aconteceu. E os caras discutiram isso aqui muito abertamente, tá? Inclusive hoje em dia existem empresas que eles, por exemplo, pegam os melhores genes do ser humano, juntam e fazem um filho com DNA mais forte, não sei o quê. É só você ver o super soldado de Adolf, tá? Bigodudo lá. Ele simplesmente criou um soldado de 4 metros de altura, super musculoso, louro, parrudo. Pois é, como é que o cara fez isso? Né? Então, ao que tudo parece, os caras conseguem mexer com isso aí. Né? É o que tudo parece. Então, assim, nós temos essa imagem do controle de sexo. E nós temos aqui também mostrando um submarino, que ao que tudo parece, até com iluminação, explorando o oceano, tá? A subcia, né? Explorando o subsolo oceânico. Aí eu te faço a pergunta, olha que coisa louca. É como eu digo para vocês, eles mostraram o oceano lá para cima, né? Com mensagem subliminar. Olha aqui eles mostrando, né? Como se fosse uma civilização submersa no mar. Ou seja, o cara poderia desenhar um monte de coisa, mas ele desenhou um tipo de submarino. Quando desce, começa a ver o quê? Uma civilização que foi extinta. Ao que tudo parece, um reinício da sociedade. Então você vê que eles estão mostrando mensagens subliminares como a revista Times o tempo todo. E ao que tudo parece aqui, é como eu vi falando para você, dos grandes cataclismas cíclicos, que eles reiniciam a sociedade toda hora, todo momento, a deriva deles. Então, algo que tudo indica, o cara desceu no oceano e está vendo a última civilização que foi extinta. É o que parece. A gente só pode imaginar aquilo que a gente presenciou, vivenciou, alguém contou para nós. Que é o meu caso aqui. Então, simplesmente, é o que dá para imaginar, tá bom? Depois nós tivemos o quê? Alguns experimentos, né? Aí eu vou falar para você, essa revista, The Electrical Experimenter, que virou Science Invention, tá? Essa revista, eles dão detalhes sobre as coisas que eles estão falando. Por exemplo, aqui, essa história do Batman, de um holofote, colocar uma imagem nos céus, não vem do Batman, mas sim dessa revista, que eles conseguiam iluminar os prédios antigos com isso, tá? Não só isso, como eles falaram também o peso, né, da energia eletromagnética da Terra, ou de algum experimento lá, que eles estavam falando, que dava para pesar a energia eletromagnética e comparar um prédio de tantos andares lá. Então eles estavam falando sobre esse peso eletromagnético. Eu não faço nem ideia do que seja isso, mas é o que eles estavam falando. Aí eles falaram, olha que coisa louca, olha só, você consegue eletricidade do oceano? Uma pergunta, né? Olha só, e aí eles colocam aqui, ó, por que você não consegue eletricidade do oceano? Aí eles colocam um tipo de equipamento aqui detalhado, ó, olha só, eles fizeram experimento sobre isso, de capitalizar energia do oceano. E eu falo, esses caras do século 1920, 1905, será que eles eram jacu da roça, capial da roça? Os caras simplesmente capitalizando a energia do oceano. Então você vê que tem algo por trás aí, né? Realmente é um grande avanço que esses caras fizeram aí no passado, tá? Outra coisa do lado, aqui ó,
eletricidade e água, né, para funcionar os automóveis. Ó, electric and water to run all autos. Tá? Então eu tô falando aqui eletricidade e água para funcionar os automóveis. Tá? Automóvel, carro, moto, tudo. Então os caras estão falando, olha para tu ver. Isso em ó, a publicação dessa revista aqui é 1917, falando sobre carro a água e carro elétrico em 1917. Muito mais à frente do tempo que a gente imagina. Então você vê o nível de tecnologia que os caras tinham passado. Aí aconteceu alguma coisa em 1920, não fazemos nem ideia do que seja. Temos 3 quadros e um relato falando que foi guerra entre mundos, mas não fazemos nem ideia. E de lá para cá as coisas mudaram. A tecnologia que estava caminhando como o wireless power do Tesla virou cyberpunk, que é fiação, transformador, resistência, capacitor, essa loucura toda aí, que nós, isolador, manobra, essa loucura toda que nós temos de energia elétrica aí. Então muita coisa mudou aí no passado. Os caras não eram capial jaco da roça. Os caras realmente tinham aí, tá? Tinham aí grande conhecimento no passado, tá? Bom, essa série sobre Electrical Experiment está chegando ao fim. Se você gostou e quer que eu traga mais sobre essa série, comente nos comentários, peça para deixar o seu like, a semeadura do canal, se inscrever, ativar as notificações, tudo isso aí, tá? Bom, eu queria falar para você sobre empreendedorismo. Por que você tem que aprender sobre empreendedorismo, tá? Porque olha só, você foi condicionado a acreditar em Enem, em faculdade, só que a faculdade é o seguinte, você forma para ficar desempregado, aí eles vão colocar na sua cabeça que você tem que ter um inglesinho ali, um MBA, uma pós, e você passa a vida inteira estudando para no final ganhar o mesmo tanto que um cara que está vendendo cheirinho de carro novo no semáforo ganha. Então o que eu quero que você entenda? Você está sendo enganado. Porque, olha só, o sistema, o governo, as grandes empresas, para funcionar, elas precisam de operários, formigas operárias. Você é a formiga operária. Você é a formiga operária. Então, para esse sistema funcionar, você tem que ser a formiga operária, ok? Então, você é operário e para eles, olha só existe riqueza extrema se existir pobreza extrema. Porque se não existisse riqueza extrema, se os donos, por exemplo, da General Electric, os acionistas, não ganhassem bilhões e bilhões e milhares e milhões de dólares, você poderia ganhar o dobro ou o triplo do seu salário. Então, sim, tem os impostos? Tem. Mas tem subsídios do governo também, tem deduções de impostos. Então, o que acontece? Se os caras não ganhassem tanto dinheiro, você poderia ter um salário 2, 3 vezes maior. Então, o sistema precisa de operários capacitados para exercer funções de formigas operárias. Por isso, na escola, tem a lavagem cerebral, para você tem que ser alguém, a sua família te impõe isso. Você tem que ser alguém que fez faculdade, não importa o que, para você se ter diploma, para você ser alguém na vida. Não importa se você é desempregado e mendiga coisa na rua, porque é assim que ensinaram para eles e é assim que está ensinando para você. E se você não quebrar essa engrenagem, vai ensinar para seus filhos também. Então eles querem formigas operárias. E aí, para eles terem os lucros absurdos, você tem que ganhar pouco. Que aí o engenheiro ganha como analista. O cara forma engenharia para ganhar R$2.000. Aí o cara tem que fazer inglês, alemão, francês, MBA, pós, não sei o que, para ganhar R$1.000, R$1.500 a mais. E aí o final da vida do cara, com 60, 70 anos, se chegar, o cara tá ganhando R$6.000, R$7.000. Tá entendendo? Então eles querem formiga operária. Você tem que acordar para isso. Então o empreendedorismo transforma. Por quê? Porque o empreendedorismo não depende de salário. Se você não trabalhar, você não recebe. E o empreendedorismo, qual é o grande problema? O cara tenta uma vez, fracassa e desiste. Ah, deu errado. Cara, se eu fosse parar, primeiro fracasso que eu tive com o empreendedorismo, se eu fosse parar de empreender porque eu fracassei, eu não tinha chegado nem onde eu tinha chegado. Você vai entender que você vai fracassar. O empreendedorismo é mais fracasso do que acerto. Mas basta um acerto para compensar os fracassos. Então você tem que quebrar essa engrenagem. Eu falei, por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Eu falei aqui, você comprar produtos da China e você vender no Mercado Livre, que tem uma boa taxa de aceitação. Eu falei sobre produtos de sublimação, que você consegue fazer e vender bem com boa taxa de aceitação. Inclusive tem um aluno meu que fez R$600 de lucro o dia com isso aqui. Se você fizer aí vezes 23 dias úteis, já é mais do que um engenheiro nível máximo ganha. Sem escolaridade, sem inglês, conseguindo fazer, né? Porque empreendedorismo transforma. É isso que tem que entender. Para você remover as amarras do sistema, não virar escravo do governo, você tem que aprender esse empreendedorismo. O dinheiro liberta, tá? Então o que acontece? Eu falei sobre despachante de aquisição de arma de fogo. Por exemplo, essa aqui é minha maleta da Imbel MD2 que eu tenho, tá? .380 sem ADC, que é essa. Eu não gosto de ficar mostrando aqui, meu canal não é disso,
mas é de uma arma de fogo, tá? Eu tenho isso. Para você ter a posse pela Polícia Federal, tá? Você vai ser investigado pelo delegado da Polícia Federal. Ele vai olhar se você tem antecedentes criminais, se você é uma pessoa exímia. Se você for uma pessoa exímia, você consegue. Então tem como tirar a posse e porte pelo CAC, pelo Exército Brasileiro, que eles vão lá vistoriar a sua casa para ver se você está apto a isso também. Tem que ter os cofres que os caras querem. Então assim, tem o CAC que eu tenho, tá? E tem também a Polícia Federal, tá? Que você consegue fazer esse processo. Eu fiz com despachante no passado, porque simplesmente é um facilitador. Não precisa de despachante. Mas eu não queria enfrentar tudo sozinho. Então, muita gente fica 2 anos tentando, não consegue. Eu consegui em 60 dias. Tá entendendo? Mas eu paguei R$1.800, não lembro na época, foi R$2.800, R$2.000 por arma de fogo, tá? Eu tenho várias, eu gastei muito dinheiro, quase um carro com despachante. Depois eu vim fazer o curso de despachante também, hoje eu posso trabalhar com isso. E despachante de arma de fogo, por arma, você chega a cobrar mais ou menos aí uns R$2.000 por arma, tá? Então você imagina, se você pegar 20 processos por mês, sabendo anunciar no Google direitinho, você pegar 20 processos por mês e você cobrar uns 1.500, é R$30.000 por mês. É mais do que engenheiro ganha, advogado ganha, um juiz de uma pequena cidade ganha, mais do que um médico ganha. Você tem que quebrar e engrenar. Você acredita no que o sistema lhe impõe, mas o sistema precisa de operários para funcionar o sistema. Se você sair dessa engrenagem, você conseguir ser autônomo, o céu é o limite. É isso que eu venho ensinando aqui. Então você tem que trabalhar. Você nunca pensou em despachante de arma de fogo. Nunca pensou. Porque eu nunca te ensinaram para você. Não vai ensinar isso nas escolas. Não vai ensinar isso nas faculdades. Para que vai ensinar na faculdade onde fica a mina de ouro de alguns negócios? Não vai. Vai te ensinar o quê? Formou, não tem emprego, meu filho. Faz um MBA. Faz uma pós. Vira professor. É o que os caras ensinam. Que eles querem ganhar dinheiro em cima de você. Fica lá 20 anos dando dinheiro para a faculdade. Tá entendendo? Então você tem que aprender. Empreendedorismo transforma. Se você entendeu a mensagem e quiser remover essas amarras do sistema, tem um link aqui na descrição, você vai conhecer o meu trabalho. Inclusive eu vou até fechar aqui para não perder o arquivo. Você vai conhecer o meu trabalho, tá? E aí eu como tutor vou estar te ajudando. Mercado físico, digital, marketplace, eu tô lá para te ajudar. Se você quiser, tem um link aí na descrição, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa série Science Invention, Electrical Experimenter, tá? Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comente aqui embaixo, tá? Para eu poder saber. Não esquece de deixar o seu like, tá? Fique na paz.